Abre a palavra de Deus aí, por favor, no Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, vou ler sempre NVI, tá? Primeira Crônicas, capítulo 12, verso 32. Tem problema de passar um pouquinho do horário hoje, irmãos? Tem alguém amamentando aqui? Não, né? Ninguém amamenta aqui não, né? Tá bom, então tá ótimo. A gente pode passar da hora. 1 Crônicas 12, verso 32. Você pode ficar em pé para lermos esse texto? Depois você vai sentar e a gente vai... Primeira Crônicas, capítulo 12, verso 32. Diz assim a palavra de Deus: da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Vamos ler juntos de novo? Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Bota por favor, de uma revista atualizada. Vamos ler juntos na revista atualizada? 1, 2, 3, vamos lá? Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Repete comigo: 200 chefes. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, te glorificar e te exaltar pela tua palavra, que é rica e poderosa. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz que vem através da tua palavra, Senhor. E, Senhor, desde a hora que o meu coração se moveu a uma palavra, Senhor Deus, chegou nesse texto, para nós começarmos a falar sobre um homem posicionado. E eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, para que tudo aquilo que o Senhor já me revelou, lá no meu secreto, na minha casa, na minha cama, na minha mesa, o Senhor venha agora, Senhor Deus, transbordar de ensinamento na vida dos meus irmãos. E o Senhor fale conosco, o Senhor nos alinhe conforme a tua palavra. Que o teu Espírito tenha toda a liberdade, que ele faça nos lembrar de tudo aquilo que nos é ensinado. Você pode orar comigo e dizer: Senhor Jesus, eu abro meu coração para a semeadura da tua palavra. Fala comigo, Senhor. Eu peço-te, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vai sentar, meus irmãos. Davi já tinha a indicação para ser o rei de Israel. Porém, ainda havia uma certa dificuldade pelo fato de Saul não ter se submetido a essa sucessão proporcionada por Deus. E aí, alguns homens que já tinham andado e guerreado juntamente com Davi, eles decidem procurar Davi onde ele está, para se solidarizar com ele e reconhecer nele o reinado de Israel. Davi tinha tido uma unção diante da sua família, dentre os 12 filhos de Jessé. Davi foi aquele que foi reconhecido rei. Depois Davi foi reconhecido e ungido diante da tribo que ele pertencia. E agora faltava a unção final, que é a unção do reinado. Mas a história de Davi, a maneira de Davi se portar, e como ele é um guerreiro vitorioso, alguns homens que guerreavam ao lado dele observavam a presença de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus na vida de Davi. E aí, no momento que Davi se esconde de Saul, se refugia de Saul, esses homens começam a se organizar como guerreiros para se posicionar próximo de Davi e proporem para ele um exército. Nós teremos um exército. E é interessante que quando isso acontece, voluntariamente, cada uma dessas tribos,
enviou alguns homens. E aí eu anotei aqui, para a gente não ter que ler os textos anteriores, que da tribo dos filhos de Judá foram 6.800 homens. A Bíblia diz que eram homens bons de escudo de lança. 6.800, repete comigo, 6.800. Da tribo dos filhos de Simeão, 7.100. 7.100 homens. Diz que eram homens valentes. Da tribo dos filhos de Levi, 4.800 homens. Joiada, que era um dos sacerdotes, trouxe 3.700 homens com ele. Os filhos de Benjamim juntaram 3.000 guerreiros. 3.000 guerreiros. Os filhos de Efraim, 20.800 homens. Repete comigo, 20.800 homens. Da meia tribo de Manassés, 18.000 homens. Era muito homem para guerrear. Porém, da tribo de Issacar, fala de 200 homens. Obviamente que existiam outros homens, porque ele fala que esses 200 homens lideravam os outros, os seus irmãos. É o texto que fala, né? Comandavam todos os seus parentes. Mas não fala da quantidade dos homens, da totalidade dos homens, mas fala de 200 homens que tinham uma capacidade especial. Essa capacidade dada por Deus, esses 200 chefes, faziam deles conhecedores das épocas. Eles conheciam aquilo que estava acontecendo. Alguns estudiosos dizem que podem ser 3 aspectos essa questão de conhecer tempos e conhecer épocas. Primeira delas, eles sabiam usar as circunstâncias em seu benefício. Então, era assim, eles observavam o que estava acontecendo e diziam assim: a gente pode guerrear para esse lado, está chovendo e ventando, né? Mas ventando nessa direção eu vou. Os nossos adversários estão agora nesse momento descansando, então eles se moviam por conhecerem as circunstâncias. Era o primeiro aspecto que os estudiosos entendem ser isso aí, chefes que sabiam como Israel deveria agir. Então o primeiro aspecto eles olhavam as circunstâncias, observavam as coisas que estavam acontecendo. Agora nós vamos, agora nós paramos, agora nós avançamos. Segundo aspecto que as pessoas, os estudiosos falam, é que eles conheciam, talvez tivesse algum conhecimento de astronomia ou de astrofísica. Então, eles olhando para os céus, eles observavam a questão do movimento lunar, o movimento das estrelas, e sabiam exatamente o momento certo de se movimentarem, de viajarem, de guerrearem. Então, alguns estudiosos entendem que esses conhecedores, o conhecimento que eles tinham era das coisas celestiais, dos astros celestiais. A terceira e última teoria é que eles eram sábios conhecedores da cultura religiosa judaica. Então eles eram prudentes porque eles sabiam que Deus tinha prometido para Israel. Então, como eles sabiam que Deus tinha prometido para Israel, quando eles observavam o que estava acontecendo e como Saul tinha se desviado dos propósitos de Deus, era o rei de Israel, mas fora dos propósitos de Deus, rejeitado por Deus, como eles sabiam que Deus levantaria um novo rei e que Davi tinha essas características, eles, como eram conhecedores da cultura religiosa judaica, eles entenderam que Davi era o novo rei de Israel. As 3 teorias são muito boas teorias. Saber o que fazer no tempo certo. Agora é hora de vender, é hora de comprar, é hora de viajar, é hora de ficar em casa. É hora de eu te distrair ou é hora de eu me concentrar? Então, observar as circunstâncias é muito bom. Todo homem precisa saber decidir dessa forma. Sim ou não? Sim, precisa. Aproveitar as oportunidades. Também, conhecer movimentos celestiais também é bom. Se bem, irmãos, não sei, aqui nós temos irmãos de Ourém e Vila do Limão. Quem é o pessoal de Ourém e Vila do Limão? Lembra, Sérgio? Palmas para esse pessoal aí, parabéns. Galera boa, né? Eu não sei como é que está lá, se está chovendo de repentemente, né? Mas aqui, e tem gente de Terra Alta também. Quem é o pessoal de Terra Alta? Um abraço aí. Aí, o pessoal de Terra Alta. Tem o pessoal da Fazenda Jaguari. Cadê o pessoal da Fazenda Jaguari? Tá aí. Eu não sei como é que está por lá, gente. Mas aqui, amanhece o sol de rachar. Quando está 11 horas da manhã, sai de casa, quando volta já choveu. A minha esposa fica muito feliz. Ela diz assim: vamos deixar a roupa na corda e vamos sair embora. Aí quando está lá no meio da Barão do Rio Branco, ela diz: está chovendo lá em casa. Eu digo: a gente não tem conhecimento
movimentos celestiais, se bem que nosso bairro chove muito, né, pastor João? Nosso bairro é abençoado. Mas então saber o que acontece nos céus é bom. É bom a gente saber, poxa, vai chover, não vai chover. Vai ser bom de fazer isso agora. O pessoal que planta, né? É muito bom saber, conhecer, poxa, agora é a hora da verdura, agora é a hora do legume, agora é a hora que a fruta gosta, é muito bom conhecer. Mas a terceira última coisa também interessante. Você saber o que Deus quer para a vida de um povo. Você entender o que Deus quer para a sua vida. É muito bom você conhecer onde Deus está te levando. Eu falo, irmão Lins aqui no começo, né? Você sabe por que você está aqui nessa noite. Por que você vai ficar aqui 3 dias conosco? Você sabe exatamente o que Deus vai falar no seu coração. Então é bom a gente conhecer tempos e épocas, ou ter conhecimento daquilo que está fazendo, para a gente poder agir. Isso é muito bom, é muito especial. Então, quando a gente fala sobre essas 3 coisas, eu penso que a de destacar, realmente a terceira coisa era mais importante para eles. Por quê? Porque quando a gente chega no versículo 40, bota aí, filho, 1 Crônicas 12, 40. Por favor, bora 39. 39 e depois eu vou até o final, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolo de uva passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. A tribo de Issacar sabia: nós estamos diante do rei de Israel chamado Davi. Então nós vamos levar animais cheios de provisão, cheios de coisa boa para a gente poder festejar diante do rei. Então eu penso que as 3 coisas, saber e entender, né, as circunstâncias é bom, saber e conhecer os tempos e épocas é bom, mas saber o que Deus quer para a vida de cada um de nós é mais especial ainda, irmãos. Então eu quero dizer para você, se você está aqui nesta noite, se você aceitou o convite para estar no Homem de Valor, eu quero dizer para você, você escolheu o lugar certo para você estar diante do Rei Jesus e reconhecer nele o Rei da sua vida. Tudo que acontece na sua vida vem pelo reinado dele, pelo poder dele, pela ação dele, pela soberania dele, pelo governo dele, pela ordem dele. Então a tribo de Issacar, quando você vê, juntaram provisões. E aí a Bíblia fala de todas as tribos que trouxeram coisas para festejar diante do rei. Uma delas era a tribo de Issacar. Eles pensaram: nós vamos viajar, não vamos seguir os animais, mas nós vamos encontrar o rei. É importante a gente entender isso, tá? 2 coisas que eu quero compartilhar com vocês esta noite. A primeira delas, conhecer tempos e épocas, saber o que Deus quer para a sua vida. E como eu disse para você, irmãos, eu não sou craque nisso não, pelo contrário, eu sou aprendiz. Porque a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, são 2 delas. A primeira delas é a precipitação. Repete comigo: precipitação. Precipitação. A precipitação é agir sem refletir, sem avaliar os fatos e julgar as consequências. E eu não quero aqui, por favor, que você saia dizendo: o pastor falou que eu sou precipitado. Não, não é isso. Eu quero que você entenda a atitude precipitada. Quero que você entenda a precipitação como sendo um fator danoso para a nossa vida. E assim, irmãos, eu hoje, no alto dos meus 40 anos, eu já aprendi muitas coisas com a precipitação. Porque a gente não julga, não olha, não avalia as circunstâncias que estão acontecendo e o que Deus quer para a nossa vida, e a gente acaba nos precipitando em algumas decisões. Quando eu vou aconselhar alguns casais novos, eu falo com eles: olha, eu era para ser um grande latifundiário, porque hoje em dia não, o Castanhal valorizou muitos imóveis, né? Muito mesmo. Os terrenos de casas aqui em Castanhal valorizaram demais. Mas há anos atrás, você conseguia comprar terrenos aqui parcelado de
40 vezes, 50 vezes. Tinha um japonês chamado Shimizu, acho que ele é o pai de quem queria terreno parcelado, né? Ele tinha loteamento do Nova Estrela, tinha loteamento aqui no bairro do Mar, tinha loteamento lá do lado do Imperador, né? E ele fazia loteamento. Então, de vez em quando eu ia lá no escritório do seu Shimizu e dizia: qual é o próximo empreendimento que tem? Ah, tem esse aqui, terreno bom, não é esse terreno pequenininho de agora não, né? Que você, quando cospe, já bate no muro, né? Hoje em dia é tão curto o terreno que não tem mais 30 metros, né? Antigamente era 10 por 30, agora é 10 por 25, 10 por 15, 10 por aqui daqui a pouco, né? Mas naquele tempo era 10 por 30, e você comprava um parcelado. E aí eu comprei a mochilinha, comprei Nova Estrela, só que eu, quando terminava de pagar, vi uma comichão, aparecia uma pessoa vindo que não era do céu, era do inferno, fazer uma proposta dizendo: e vendia. Tem um terreno que eu comprei uma vez no Imperador, né? Um terreno de 2 terrenos, de quina, assim, de ponta. E era uma medida irregular, não era 10 por 30, que é uma medida diferente, um terreno quase quadrado. E aí eu comprei, paguei esse terreno até o final. E aí eu passava lá, não via nada. Uma casinha aqui, uma casa lá, Castanhal nunca vai chegar aqui. Imperador. É Imperador mesmo. Nunca vai chegar aqui. E aí, às vezes quando eu passava lá, tinha uma casa aqui, uma casa lá, não sei onde. Aí um dia apareceu um rapaz lá onde eu trabalhava, tinha um comércio, ele chegou lá e disse: o senhor que é o dono do terreno assim, ele disse: sou. O senhor quer vender? Aí eu, na minha cabeça, né? Rapaz, vou vender, né? Nunca mais, Castanhal não vai chegar lá, nunca. Vai demorar demais. Vendo. Aí ele disse: quanto é que é um? Eu disse: não, só vendo se for os 2. Olha só, cheio da situação, né? Eu vendo só se for os 2. Ele disse: o senhor vende os 2? Vendo. Eu falei um instantinho. Aí saiu, depois de uma hora voltou com o cunhado dele. Ele disse: eu vou comprar um, meu cunhado vai comprar outro. Tá fechado o negócio? Fechado. Vamos para o banco? Vamos. Para transferir o pago. Aí eu cheguei em casa todo próximo. O cara tinha aquele terreno para expor. Vendi aquele terreno. Ela disse: eu nem sabia que eu tinha comprado, porque eu não falava para ela, né? Eu não sabia que eu tinha terreno lá, e eu vendi, porque a Castanhal não vai chegar lá nunca. Vai demorar muito para chegar lá. Eu vendi, isso aqui foi muito bem. Mais ou menos um mês depois, anuncia-se em Castanhal: o Colégio Ideal vai entrar em Castanhal com uma unidade para 300 alunos. E onde é o Colégio Ideal? Onde é o Colégio Ideal, irmãos? Nos fundos do meu terreno. Nos fundos do meu terreno. Aliás, o meu terreno é nos fundos do Colégio. Depois virou o EPA. Então virou, não sei se é o EPA lá ainda, né? Onde é o Ideal. Gente de Imperador aí, é o EPA lá? É, né? Nos fundos. Construí uma faculdade. E eu morava nos fundos da faculdade. Eu moraria, eu teria um prédio. Mas vendi de uma forma assim precipitada. A palavra de Deus fala em Juízes capítulo 10 e 11 sobre um homem. E é interessante que eu queria ler para você essa história desse homem. O comecinho dela, tá? Juízes capítulo 11, verso 1. Eu só ler só os primeiros versículos. Juízes. Vai aparecer no data show aqui se você quiser acompanhar. Fique tranquilo. Juízes capítulo 11. Diz assim a palavra. Juízes 11, 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Repete comigo: guerreiro valente. Bem forte, guerreiro valente. Beleza. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Diga assim: a mãe dele era uma prostituta. Fala bem alto: a mãe dele era uma prostituta. Então, um valente cuja mãe era uma prostituta. Vou continuar lendo. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Repete comigo: ele se juntou com um bando de vadios. Mais uma vez: ele se juntou com um bando de vadios. Algum tempo depois,
quando os amonitas entraram em guerra com Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Então veja bem, o Jefité é um valente, é um cara de guerra. E aí o texto, o versículo 1 diz que além de valente, ele tem uma marca, ele é filho de uma prostituta. Então ele é filho de um relacionamento extraconjugal. Quando Gileade se juntou a outra mulher, teve outros filhos considerados filhos dentro do casamento, mas Jefité foi considerado filho extraconjugal. E sendo dessa forma, os outros irmãos dele disseram: sai do nosso meio, não viva nesse meio. E ele saiu de lá e foi viver nessa região chamada Tobi. E nessa região ele se juntou com um homem vadio, homem desocupado, um homem que não tinha nenhuma preocupação, vagabundo. Repete comigo, vagabundo. Perdão pela palavra, mas foi isso. Ele se juntou a esses homens. Mas se juntando a esses homens, a fama dele de guerreiro chegou ao povo de Israel. E aí, quando o povo de Gileade está sendo ameaçado pelos amonitas, eles lembram: nós não temos um líder, nós não temos um chefe, nós não temos um guerreiro para nos liderar. E de quem foi que eles lembraram? Lembraram de Jefité. E eles foram até lá, os anciãos, os líderes da tribo foram lá com Jefité e disseram: olha, nós estamos precisando de você. Venha conosco, venha morar em Gileade, porque você vai ser o nosso chefe, nosso comandante, nosso general. E Jefité desconfia: mas como assim? Se vocês me expulsaram de lá, por que vocês estão me chamando de volta? O que vocês querem? Ele disse: não, realmente quero que você seja o nosso chefe. Ele disse: olha, vocês têm certeza que vocês querem que eu seja o chefe de vocês? Então tudo bem, eu vou aceitar, eu vou com vocês, mas eu serei chefe de vocês. E os anciãos aceitaram, beleza? Só que quando você volta para o capítulo 10, quando os amonitas estão ameaçando Israel percebe, o povo de Israel e essa tribo aqui de Gileade percebe que os amonitas estão agindo conforme a justiça de Deus. Os amonitas estão avançando sobre Israel para julgar, para aplicar a justiça de Deus sobre Israel. Israel estava desobedecendo ao Senhor, então Deus usou um povo para ameaçá-los. E aí eles descobrem no capítulo 10 que todas as vezes que eles se arrependem, Deus é com eles. Deus dá a vitória a eles. Então a chave era: se você se arrepender, você tem a companhia de Deus. Então no capítulo 10 de Juízes, o povo de Israel já sabia que se arrependesse, se mudasse os seus caminhos, qualquer outro povo que avançasse sobre Israel seria vencido por Israel. Então o povo já sabia disso. No entanto, os líderes não tinham um comandante. Eles sabiam: nós vamos guerrear, mas nós não temos nem um comandante. Então a escolha de Jefité era simplesmente uma proforma, vamos dizer assim. Nós precisamos ter um líder. Por isso Jefité foi escolhido. Mas a guerra já estava vencida. Repete comigo: a batalha já estava vencida. Deus já tinha conseguido isso. Israel se arrepende e Deus diz: eu vou entregar os amonitas na mão de vocês. Isso acontece quase simultaneamente à visita dos líderes de Gileade. Os anciãos chegam para Jefité e dizem: olha, nós precisamos de um comandante, porque nós vamos guerrear. Deus garante a nossa vitória, mas nós precisamos de um comandante. E aí o Jefité, que aceitou isso, apesar de não entender muito bem, aceita o convite e ele começa a fazer acordos diplomáticos. Primeiro ele começa a tentar também o argumento. Ele vai até os amonitas e diz: olha, nós vamos guerrear contra vocês, e vocês sabem que nós somos o povo de Deus e que Deus está conosco.
Então, alivia, não vamos guerrear. Os amalequitas, não, nós vamos aceitar, só que quando o Jefté sair da frente deles, a decisão era tomada ao contrário. Depois Jefté mandava alguns emissários para conversar com os amalequitas, eles diziam sim, depois mudavam de opinião. E aí, quando isso está acontecendo, Jefté entende, vamos precisar guerrear, vamos precisar lutar contra eles. Então a decisão está tomada, repete comigo, a decisão está tomada. Mas lembra bem, a guerra já está vencida, repete comigo, a decisão está tomada, mas a guerra está vencida. Então veja bem, Deus está com o povo se arrependeu e está nas mãos do Senhor. O povo escolheu Jefté para ser o seu líder. Jefté aceitou, tentou fazer alguns acordos diplomáticos para que não houvesse guerra, mas a guerra aconteceria, perdão. Só que ele, entendendo que precisaria de alguma forma fazer um compromisso específico com o Senhor, ele faz um voto. E aí está a precipitação de Jefté. Porque ele buscou o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der a vitória nessa guerra, se o Senhor for comigo e vencer essa batalha, eu vou fazer um voto diante do Senhor. E o voto está escrito aí, no verso 29, se eu não me engano. Verso 27. Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim, o rei dos amonitas. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Verso 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Verso 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou a Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então olha só, a guerra já estava ganha, e o Espírito de Deus já estava sobre Jefté. Então estava tudo certo, não precisava de mais nada, simplesmente ele precisava lançar-se na liderança de Israel para ganhar a guerra. Só que ele para e resolve fazer um voto e diz: olha, quando eu acabar essa guerra e eu for vitorioso, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que passar pelos portões da minha casa para me encontrar, eu vou sacrificar, eu vou entregar como sacrifício ao Senhor, como holocausto. E é claro, se a guerra já estava ganha, como Jefté luta contra os amonitas, a vitória é certa. E aí Jefté volta para casa e alegre com a vitória, e quando ele vai se aproximando da sua casa, quem vem saindo de lá com adufes e danças, porque era normal que algumas guerras acontecessem em Israel e as mulheres ficassem esperando para comemorar com os guerreiros. E a primeira pessoa que passa pelo portão da casa de Jefté é a sua única filha virgem. Ela passa pelos portões alegre para abraçar: papai, que bom que o Senhor nos viu, cara. E ele olha aquilo e fica aterrorizado, porque apesar da alegria da vitória, ele entende que ele precisaria sacrificar a sua única filha virgem. E ela não entende porque ele cai no chão e começa a chorar e dizer: por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? E a menina não está entendendo nada. Como assim, pai? Se eu fiz um voto, minha filha, eu fiz um compromisso com Deus de sacrificar a primeira pessoa que me encontrasse quando eu voltasse da guerra, você é a pessoa. A menina se desce e chora e clama e diz: pai, que coisa louca, que coisa precipitada. Acabou com a vida da moça. O pedido da menina para o pai é uma coisa terrível. Ele diz: pai, deixa que pelo menos eu passe 40 dias longe de casa, porque eu sou virgem, não vou conhecer o esposo, não vou ter filhos. Acabou a minha vida, eu quero chorar durante 40 dias, vou chamar minhas amigas, vou chorar durante esses 40 dias, e quando eu voltar o Senhor cumpre o holocausto. E assim foi feito o sacrifício da filha de um homem precipitado. E aí eu tiro algumas lições sobre essa questão da precipitação. A primeira delas, irmãos, a precipitação geralmente é para uma pessoa capacitada. Lembra? O que diz no versículo 1?
Jefité era um homem valente. Geralmente o precipitado é uma pessoa capacitada. Desse ramo eu conheço. Essa área do meu domínio, muitos anos de experiência. Então, pode deixar comigo. Geralmente o precipitado é iludido pela sua própria experiência. Repete comigo, o precipitado é iludido pela sua experiência. Então, cuidado com a sua experiência. Não se baseie nela porque você fala, sempre deu certo, sempre fiz assim, deu certo. Não! Você precisa entender que a precipitação geralmente é acompanha o coração de um homem capacitado, uma pessoa capacitada. Segunda coisa interessante, geralmente o precipitado ele tem uma deficiência que ele quer superar. Lembra? Ele era valente, mas era filho de uma prostituta. Isso marcava ele. Disse, olha, aquele ali é o Jefité, é o guerreiro. Mas a mãe dele, mulher da vida. Então o precipitado geralmente ele quer mostrar, rapaz, eu vim aqui, eu vim de baixo, eu vim de uma família simples, olha, 17 filhos. Não. Geralmente o precipitado ele vem de uma situação em que ele sabe que foi desfavorável, e às vezes até vergonhosa, às vezes até constrangedora. E aí ele toma uma decisão precipitada, baseada nesse constrangimento. Terceira coisa que eu percebo numa pessoa precipitada e na precipitação é que é mostrar algo para alguém, quer mostrar o seu valor para alguém. Lembra? Os irmãos de Jefité disseram, sai do meio de nós. Mas quando os anciãos vão buscar Jefté disse, vocês querem de volta? Os meus irmãos estão me chamando de volta. O precipitado sempre ia dizer, agora vai dar certo. Não deu outra vez, mas agora vai dar certo. Outra vez eu não consegui, mas agora eu consigo. Quarta coisa que eu observo é o precipitado, a precipitação é a ausência de conselhos. Quem era a galera que Jefté procurou para dar com ele, irmãos? Só homem vadio, homem que não tinha preocupação com nada. Geralmente a precipitação, irmãos, é falta de conselho. Talvez nós estejamos falando de homens aqui que fizeram financiamento sem perguntar para ninguém. Financiou sua casa própria, financiou seu carro 72 vezes. Pensou que alguém ia ajudar a pagar e agora está pagando nele. Você fez muita coisa precipitada, não perguntou para ninguém. Agora, antes de começar aqui, o irmão entrou no gabinete para me perguntar uma situação que ele está passando, pedindo conselho. Pastor, depois eu quero conversar mais, eu tenho conselho. Irmão, não é porque eu saiba de tudo, mas é porque nós precisamos de conselho. A palavra de Deus diz que na multidão, os conselhos, há sabedoria. Tem gente que toma decisão sem pedir conselho, sem ouvir conselho. E aí é precipitação, você não ouve ninguém. Você está entrando num ramo, você está fazendo uma coisa que você nunca fez. Você não vai perguntar para uma pessoa sequer se aquilo dá certo. É coisa louca, é precipitação. Posso fazer amém, irmãos? Muita gente aqui que tomou decisão errada. Muita. Entre elas naquele que está falando aqui. Tomei muita decisão errada precipitada, irmãos. E aí você tem essa marca de saber que eu vou conseguir reverter a situação. Mas aí, essa precipitação faz pessoas ficarem magoadas e feridas. Eu hoje tenho 34 anos de casado com minha esposa, com uma única mulher. Mas todas as vezes que a gente para tratar de nós dois, de conversar sobre nós dois, sobre conversar sobre o futuro, ela fala assim, mas você vai fazer diferente? Porque eu marquei o coração dela com algumas decisões precipitadas minhas. Então hoje em dia, para eu poder convencê-la de tomar algumas decisões, eu preciso parar, orar e conversar com ela para que ela entenda que realmente nós estamos tomando uma decisão correta. Esse mês, 2 meses atrás, nós tivemos que tomar uma decisão na área financeira. E essa decisão na área financeira estava apertando a gente em casa. Dificuldade financeira em casa, por causa de uma situação. E aí essa situação, se fosse eu, Júlio, dos 5, 6 anos passados, eu não ia nem perguntar para ela, não ia nem questionar, a decisão estava tomada. Só que eu entendi, eu preciso buscar conselho, eu preciso ouvir opiniões. Eu comecei a ligar para um, ligar para outro, comecei com o outro. Olha, tem essa alternativa, mas no meu coração parece estar assim, eu tenho que tomar essa decisão amanhã. E eu conversando com ela, nós precisamos tomar essa decisão amanhã, E fechou o primeiro mês de prejuízo, de dificuldade, de apelo, de ajuste.
Fechou o segundo mês e eu disse: nós temos que tomar essa decisão agora. Ela disse: quem disse que eu tenho a minha opinião formada? Vamos buscar a Deus, vamos orar. E nós começamos a orar, mas no meu coração precipitado, irmãos, queria tomar a decisão o mais rápido possível. Vamos dizer assim, a nossa decisão aliviaria no nosso orçamento mais de R$1.000. Tanto. E eu não entendi, eu falava para ela: mas como? Tu não está entendendo? Tu está entendendo matemática? Se a gente fizer isso, é menos de R$1.000 de despesa. E ela disse: vamos orar. E eu comecei a orar, procurar pessoas e tudo. E aí, quando eu voltei para a empresa para saber o que tinha no resultado, a moça disse: a sua proposta caducou, não tem mais aquela proposta. Eu disse, aí na hora, né? Rapaz, não tomei aquela decisão. Deveria ter chamado a mulher e disse: olha, eu que mando, eu que governo, eu sou cabeça, você. Não é cauda, não, né? Mas ela disse assim: eu que mando aqui. Era para ter chamado ela: olha, está vendo? Não tomei a decisão na hora, Léo. Caducou a nossa proposta, não estou aceitando mais. Aí a moça no telefone disse: seu Júlio, eu vou analisar aqui um instantinho. Aí você escuta aquele barulho aqui, teclado, né? Não sei se existe. Alguém trabalha em calceta, aquele barulho existe mesmo? Ela disse: seu Júlio, eu tenho uma nova proposta para fazer do senhor. A proposta anterior dava tal valor. Nessa proposta agora, abaixa mais R$180. Eu digo: Jesus, para que eu fui esperar para ser abençoado? Irmãos, a gente precisa aprender a esperar o Senhor, discernir tempos e épocas. Às vezes Deus está nos preparando para um tempo de decisões certas. Pessoas que saíram de lugar, mudaram de cidade, mudaram de igreja, mudaram de amigos, mudaram de emprego de uma forma precipitada. Eu conheci 2 homens que uma época, anos atrás, aí teve uma proposta de demissão voluntária do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E eu conheci um homem que entregou não sei quantos anos do Banco do Brasil. E ele, quando ele foi falar para mim: eu vou entregar. Como assim no Banco do Brasil? O Banco do Brasil, Caixa Econômica. Meu Deus, correio, meu irmão que trabalha com correio sempre vai ficar milionário na vida, sim ou não? Um plano de carreira no banco, irmãos. E aí, ele entregou. Montou uma lojinha de vender perfume, quebrou, depois montou. Acostumado 30 anos trabalhando no Banco do Brasil. Aí montou 2 lojas, todas quebradas. E um dia ele me encontrou e disse: rapaz, tu falava negócio de Banco do Brasil, eu não saí. Tu sabia de alguma coisa, né? Eu quase que eu digo que eu sabia que tu estava numa burrice maior do mundo. Precipitação, irmãos. Sabe, às vezes você tomou uma decisão na sua casa, com seus filhos, com a sua filha, com a sua esposa, de forma precipitada. Mas hoje Deus me trouxe a esse lugar para dizer que você agora faz parte de uma tribo, chamada tribo de Issacar. A tribo de Issacar sabe discernir tempos e épocas. A tribo de Issacar sabe julgar a direção de Deus. A tribo de Issacar sabe entender quem é o rei. A tribo de Issacar sabe reconhecer o rei. A tribo de Issacar sabe saudar o rei e adorar o rei. Parem de tomar decisões precipitadas. Esperem em Deus. Mas o outro lado também é perigoso, que é o segundo lado e último. Eu quero usar alguns minutinhos para a gente terminar, que é a procrastinação. E o que é a procrastinação, pastor? A procrastinação é adiar intencionalmente o início ou o término de alguma coisa. Então, ou a pessoa é precipitada ou é procrastinadora. Ela atrasa, ela adia, ela deixa para depois. E também um risco. E é claro que a procrastinação é diferente de preguiça. Tem gente que diz: procrastinador é preguiçoso. Não, preguiçoso é uma coisa, procrastinador é outra. O preguiçoso, ele não tem nem motivação para fazer. O procrastinador, ele tem motivação, mas ele acha que não precisa fazer agora. Pode deixar para o ano que vem, daqui a 2 anos, para a semana que vem. Assim é a procrastinação. Ele até tem vontade, ele até tem coragem, ele até motivado, vai ser bom. Mas eu não vou começar agora. Não é preguiça. E outra coisa, irmãos, eu fiquei olhando aqui agora, analisando, todos nós procrastinamos alguma coisa, mas não significa que todos nós somos procrastinadores. De vez em quando a gente adia alguma coisa.
Por exemplo, quem aqui já adiou o começo da sua dieta para perder peso? Levanta o braço. Adiou! Vai ser agora. Final de semana vai ter aniversário do fulano. Não. Minha tia Maroca, ela vai fazer um vatapá. Não. Aí você vai adiando, procrastinando, né? Eu vou começar a minha dieta, meu regime na segunda-feira. É o melhor dia, né? Então, todos nós temos um certo tipo de procrastinação. Hoje eu não vou, tem que ir no banco. Não vou hoje, vou amanhã. É uma procrastinação. Mas não significa que isso seja um malefício. A questão é, decisões importantes que a gente precisa tomar, que a gente está adiando, isso também é um mal. A gente precisa entender que Deus tem tempos e épocas para que as coisas aconteçam em nossa vida, e quando você deixa de agir conforme a orientação de Deus, você está indo contra os céus, irmãos. Em 2011, houve uma clara confirmação do meu chamado pastoral. E aí, quando o chamado veio e a pessoa que viu em mim o chamado pastoral me chamou para dizer isso, disse: eu vejo você um pastor. E eu, na hora, eu disse: não tem necessidade de ser pastor, né? Eu vou adiar isso aí, deixa para lá, não precisa ser pastor. Até porque eu sempre cooperei muito com o pastorado da igreja, então eu achava que não tinha necessidade. Então, foi adiando. Quando chegou em 2012, as coisas foram se afunilando, e aí o pastor me chamou e disse: olha, nós vamos ter missão pastoral, e eu quero me convidar mais uma vez para ser ungido pastor. Eu disse: não, não quero ser pastor. E comecei a fugir. Fugi um ano quase do pastorado. Eu não sei se você já ouviu esse meu testemunho, mas sabe daquele negócio que você, aonde você vai, ataca a caseira e fala para você: Deus está mandando dizer que você vai ser pastor. Era assim. Eu chegava num lugar para comprar alguma coisa, você, Deus está mandando dizer que você está fugindo dele, né? Meu Deus, alguém espalhou isso para todo mundo, né? Onde eu ia? Uma vez eu fui numa célula, eu liderava uma rede de homens, fui numa célula, tinha um irmãozinho lá que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu acho, depois eu vi ele outras vezes, mas eu nunca tinha visto ele. No final da célula, vamos dar as mãos para orar. Então foi para orar. Aí não era ele para orar, era outro irmão para orar. Eu orou, terminou de orar, ele começou a pegar o pé na minha mão, querendo soltar a mão dele, ele começou a falar: você está fugindo de Deus, você está fugindo. E ele me chamou do nome que ninguém gosta de chamar: Jonas, tu és Jonas, tu és Jonas. E eu pensava: meu Deus, a baleia, o grande peixe vai me engolir. E ele falava: Jonas, 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 Jonas. Eu queria soltar a mão dele, porque os irmãos estavam percebendo que era comigo, né? Uma vez nós tivemos uma conferência assim que nem essa, eu sentei lá onde está o irmão Ademar. Estou falando certo seu nome, irmão? Ademar, né? Itamar, onda Fusca, né? Eu estava sentado aí, irmão, onde você está? Entendeu? Ali, ó, atrás. E aí o irmão, o pastor veio aqui, ministrou, começou a ministrar, e ele começou a dar noção, começou a falar: olha, tem pessoas que o ministério tem chamado. Nessa época eu estava usando cavanhaque, usando a barba completa, aquele cavanhaque assim em volta da boca, né? E aí ele ministrou sexta-feira, ele falou: vem na frente, vem aqui que Deus está chamando. E eu ficava lá. Sábado eu também de novo, ele vem aqui na frente, você está fugindo, eu falava fugindo, não era eu. Quando foi no domingo, irmão, ele virou para mim e apontou assim: você. Aí eu olhei para trás, olha para trás, meu Itamar. Quem está atrás do senhor? Só a parede, né? Mesma coisa que aconteceu comigo, eu olhei para trás, só estava a parede. Ele está falando comigo, aí ele fez assim, ó. Eu estou com a boca suja, né? Aí ele vem aqui. Todos foram ministrados aqui embaixo. Mas quando eu cheguei aqui, ele disse: não, só para aqui. Aí ele subiu, botou na minha cara assim, eu disse assim: tem um parente seu aqui? Aí a minha filha mais velha estava sentada aqui na frente e ele disse: chama ela, porque ela vai ter que te segurar. Eu disse: rapaz, essa palestra, até porque a cara dele era piano. Pois quando ele começou a falar na minha cara, apontar o dedo, o que foi que ele me chamou, irmão? Valente? O que ele me chamou, irmãos? Covarde, está fugindo. E aquilo invadiu meu coração a ponto de eu realmente cair no chão. Eu não sei nem se a cara me segurou. Mas assim, irmãos,
adiar aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente precisa tomar decisões na hora certa, no momento oportuno. E não adiar, não procrastinar de forma alguma. Para encerrar, 2 Samuel capítulo 13 fala da história do rei Davi. Não precisa você abrir o texto, depois eu coloco para você no grupo, aí alguma coisa você verificar, tá? Davi, o rei Davi, tem a sua família constituída, seu filho mais velho, Amnon, provavelmente o herdeiro do seu trono até esse momento, desenvolve uma paixão pela sua meia-irmã Tamar. Desenvolve uma paixão por uma moça que era filha do seu pai, mas não era dele, não era filho da mesma mãe. E Amnon começa a ter uma paixão por Tamar e desejá-la. Chegou até a adoecer de paixão pela irmã. Olha só a relação que Amnon, filho de Davi, queria. E aí, ele desejando a sua irmã, ele começa a não aguentar mais e precisa extravasar isso para alguém. E aí tem um irmão, um amigo dele, chamado Jonadab, que percebe e diz assim: Davi, o que você tem? Amnon, o que você tem? Ele disse: não, eu estou apaixonado pela minha irmã. E eu quero metê-la aos meus braços. E esse amigo dele disse para ele: então vamos fazer o seguinte, você está adoecendo. Faça o seguinte, peça para seu pai, o rei, que mande Tamar aqui para cozinhar para você, tratar de você para que você melhore. E Amnon entende que seja uma boa ideia. Quando Davi vai visitar Amnon, vê a situação dele, acamado, Amnon vira para o pai e diz: pai, mande Tamar aqui fazer bolos para mim, fazer comida para mim, para que eu possa melhorar. Fazer o que chama aqui, né? Carimã? Caribé? Quem é que? Carimã. Fazer um carimã oriental aqui, um carimã judaico, um caribé judaico, para que eu possa levantar. O rei escuta aquilo e não consegue perceber que tem um estratagema por trás disso. Quando ele volta para casa, ele vira para Tamar e Tamar, vai lá, visite o seu irmão. Porque ele está doente, ele disse que se você não cuidar dele, fizer comida para ele vai melhorar. E Tamar vai inocentemente até a casa de Amnon, começa a servir, preparar os bolos para servir, e na hora que ela vai servir, Amnon diz: saiam todos os servos da minha casa, fique somente eu e Tamar. E ele fica com ela dentro do aposento, a agarra para estupá-la. E ela grita para o irmão, diz: meu irmão, não faça isso sua tua irmã. Se por acaso você pedir ao rei, quem sabe ele conceda isso. O fato de eu ser a sua mulher, mas Amnon, levado por aquele desejo carnal, agarra a irmã, e ela clamando e pedindo a ele, a violenta, abusa sexualmente da irmã. O texto bíblico diz que a partir do momento que Amnon abusou de Tamar, ele ficou enojado dela, ele não queria nem vê-la. E Tamar está chorando aquele pecado, aquela dor, porque agora não só a virgindade dela foi corrompida com o sexo feito com o irmão. E ela não sabe mais como é que vai enfrentar a sociedade. Diz a palavra do Senhor que Tamar, que entrou com roupas coloridas, que era a roupa das virgens, principalmente da família real, ela sai daquela casa com as roupas rasgadas, jogando cinza sobre a cabeça e chorando, clamando, arrependida, vergonhada, e chega e sai até a casa do seu irmão Absalão. Absalão era filho de pai e mãe, mesmo sangue. E quando ele escuta aquilo, ele guarda no seu coração. Claro, ele tem que dar um consolo ao seu irmão, mas ele guarda também um ressentimento contra o irmão Amnon. E dentro do momento que acontece isso, que a notícia chega a Davi, diz a palavra do Senhor que Davi irou-se profundamente contra Amnon. Porém, a Bíblia diz que Davi passou 2 anos e não fez qualquer coisa contra Amnon. Não chamou para corrigir, não chamou para advertir, não o penalizou, não fez nada. 2 anos, repete comigo, 2 anos. 2 anos. 2 anos Absalão esperando. Nosso pai vai chamar meu irmão Amnon e vai corrigi-lo, vai puni-lo, vai ser exemplo. Porém, Davi passou 2 anos e ele não fez isso. Então Absalão começa a criar realmente um desejo de vingança com o irmão. E aí a história ele combina com seus comparsas, seus parceiros, seus amigos e seus serviçais e chama Amnon para uma caçada. E nessa caçada, Amnon é assassinado. E é claro, a acusação vai sobre Absalão, ele que resolveu, ele que
arquitetou tudo, planejou tudo. Então Absalão é o culpado. E Davi disse: eu quero pegar Absalão, eu quero agora corrigir Absalão. Eu quero chamá-lo porque ele matou o meu filho. Ah, não! E Absalão foge. E essa fuga, irmãos, nessa espera de uma procura para perdão, para ajuste, para uma admoestação, para uma correção, durou-se 3 anos. 3 anos Absalão está fugindo do pai, e 3 anos Davi não consegue encontrar com o filho e vai dizer: meu filho, foi o que você fez. E ele falaria: pai, você adiou o tratamento do nosso irmão, por isso eu vinguei a minha irmã. Então chama-se 3 anos, 2 anos com mais 3 anos. Quantos anos fazem? 5 anos. 3 anos Davi não procura Absalão. Um dos comandantes de Davi, percebendo que poderia ajudar nessa reconciliação, cria uma visita lá de uma mulher combinada com ele, para que convença Davi de trazer Absalão de volta para Jerusalém. E aí Davi consegue perceber que aqui tinha o dedo de Joabe, e chama Joabe e diz: o que você está querendo fazer? Está querendo enganar o rei? Ele disse: não, mas é que teu filho Absalão está fugitivo, longe, e ele deveria voltar para cá, ele é seu filho. E Davi disse: tudo bem, que ele volte para Jerusalém, mas que ele não esteja na presença do rei. Davi autoriza Absalão a voltar para Jerusalém, e Absalão mora em Jerusalém mais 2 anos. 2 anos, mais 3 anos, mais 2 anos. Quantos anos faz, irmãos? 7 anos. 7 anos Davi deixou de resolver uma situação. E ele, deixando de fazer isso, no dia em que Davi realmente esteve na frente de Absalão, que houve perdão, no coração de Absalão já não tinha mais nenhum lugar para reconciliação, não tinha mais vaga no seu coração para aceitar o pai, aceitar o rei. E a questão é, irmãos, tem pessoas aqui nesse lugar que está adiando uma decisão há 2 anos, há 5 anos, há 7 anos, e não tomam uma decisão. Eu vou deixar isso, eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou pedir perdão para ela, eu vou mudar a minha maneira de viver, eu vou ser um novo homem a partir de hoje. Está adiando 2, mais 3, mais 2, uma decisão que está nas suas mãos. Então, precipitação, irmãos, é algo muito sério, mas a procrastinação pode trazer morte. Aliás, as 2 coisas trouxeram morte. A precipitação de Jefité gerou a morte da sua única filha virgem. A procrastinação de Davi gerou a morte do seu segundo filho, Absalão, de morte trágica. Absalão morreu tentando mostrar ao pai que ele tinha um coração de guerreiro vingador e que ele precisava mostrar para o pai que o pai tinha que ter tomado uma atitude. Quais são as decisões que você está adiando? E são as pessoas que você precisa procurar para poder corrigir e ajeitar e dizer assim: olha, eu errei, eu devia ter feito isso antes. Procrastinação retém a pessoa de novos níveis, ela gera desconfiança nos relacionamentos. A pessoa que adia, quando você vai falar: vou fazer, você não vai fazer nada, está sempre adiando. A procrastinação gera frustração. Tem pessoas que estão esperando a sua decisão, dizer: vamos fazer, vamos tocar para frente, vai ser agora. Tem pessoas que estão esperando, estão frustradas porque você não tomou essa decisão. Quarta coisa, a procrastinação traz prejuízos emocionais, espirituais, familiares e financeiros. Quem são as pessoas que você precisa procurar? Quais são as atitudes e decisões que você precisa tomar? Hoje é o dia, ou esses 3 dias serão para você fazer isso. Muda esta história. Quais são as possíveis causas da procrastinação? Primeiro, o perfeccionismo. Tem gente que quer fazer um negócio tão bem feito, não vou conseguir fazer agora. Não, precisa ser bem feitinho, então não vou fazer agora. Então ele faz o quê? Ele adia. Não vou conseguir fazer bem feitinho. Então o perfeccionismo é perigoso. Você pode ser que fazendo perfeito você não faça nunca, mas precisa fazer. Segunda coisa, possível causa da procrastinação: medo do fracasso.
tenho medo de não dar certo, então eu vou adiando, tenho medo, então eu não tomo decisão. Terceira coisa, desorganização, falta de disciplina. Não se organiza, não se prepara, então realmente não toma nenhuma decisão. Quarta, ter dificuldade de lidar com pressão. Tem homens que têm dificuldade de lidar com pressão, está dentro de barriga, né, irmão? Não tem que tomar decisão, estremece tudo, mas precisa ser tomada. E às vezes isso, o fato de você não lidar com pressão, não saber lidar com pressão, está fazendo você adiar algumas decisões. Penúltima coisa, distrações. Os homens estão ficando muito distraídos. Você não sabe a quantidade de irmãs, mulheres que nos procuram, a minha pastora Cátia, para falar de homens que são completamente viciados em celular. Completamente viciados em celular. Distração total. Para ler a Bíblia, cochila chega a baba. Mas para pegar o celular de cada mão, vira uma madrugada inteirinha com o celular na mão. Você não está tomando decisões por causa disso. Você está muito distraído. Fala assim, eu preciso ficar esperto. Última coisa, a baixa autoestima. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Se você tomar decisões, o mínimo que pode acontecer é não dar certo. Aí você já sabe, não deu certo por causa disso. Fui desorganizado, não pensei muito bem, não fiz os cálculos. Então você precisa tomar decisões. Mas a baixa autoestima, ela vai ser vencida hoje, em nome de Jesus. As decisões que você precisa tomar, você vai tomar nesses dias. Não porque eu estou lhe induzindo, não porque eu estou lhe manipulando, mas você sabe que tem pessoas esperando por você 2, 3, 5 anos, 7 anos, e você ainda continua dizendo, não, ainda não. Coisas que nunca podem ser adiadas. Arrependimento e perdão. Nunca adie arrependimento e perdão. Se Deus tocou no seu coração para você se arrepender, arrependa-se hoje. Se Deus tocou no seu coração para pedir perdão, peça perdão hoje. Nunca adie isso. Arrependimento e perdão. Se você errou, você sabe que você errou, feriu uma pessoa, procure essa pessoa hoje. Semana que vem quando eu encontrar, não, procure hoje. Não adie, não procrastine arrependimento. E nem pedido de perdão. Precisa ser feito de imediato. Ela sabe, ele sabe que eu perdoei, ele sabe, ela sabe que eu não vou fazer de novo. Duas últimas coisas. Fazer o que você consegue realizar. Porque tem gente que às vezes procrastina, irmão, porque faz um projeto desse tamanho, bem grandão. Faz uma coisa muito grande e aí não vai conseguir realizar, irmãos. Então, se você tem alguma coisa de planos e sonhos de Deus na sua vida, comece com coisas que você consegue realizar. Você consegue fazer isso até julho? Beleza, vou ajustar minha vida financeira, vou procurar as pessoas com as quais eu tenho dificuldades, eu vou procurar alinhar na minha família as áreas de relacionamento corrompido por mágoa, ressentimento. Até o final do mês de julho, eu vou procurar todos, vou ajeitar minha vida nessa área. Eu posso me encontrar com qualquer pessoa da minha família, eu vou me encontrar com felicidade, porque todos estarão. Você consegue fazer isso até o final de julho? Faça. É a situação financeira, é algumas coisas, é o regime, né? A educação física, o exercício físico. Comece a fazer, comece de pouquinho, irmãos. Eu brigo com os irmãos, a minha esposa me convenceu de ir para a academia. Eu tinha trauma de academia. E aí, o primeiro dia que eu fui para a academia foi dia 3 de janeiro, se eu não me engano, desse ano. Aí eu, com os exames na mão, tudo direitinho, o médico dizendo assim, olha, teus exames estão muito bem, mas se tu não for para a academia, tu vai morrer daqui a um tempo, né? E assustou com os exames, né? Quando eu cheguei na academia com os exames e os 3 preparadores físicos lá, aí eu cheguei com cara de humildade, de sofrimento, eu disse, olha, eu não faço mais. O maior exercício que eu faço é levar o garfo até a boca. O maior peso que eu carrego é o copo. E aí comecei a dizer um cara de humilde. Aí o cara olhou para mim sem ter pena dele, né? Desse tamanho todo chorando aí. Aí botou uns pezinhos pequenos para mim, 5 quilos, 10 quilos. Aí eu vi chegar uns menininhos magrinhos lá na academia, levantar 40, 50, meu Deus, que vergonha. Mas eu tenho que começar por pouco, né? Hoje em dia, irmãos, eu levanto uma barra de 20 quilos
Irmãos, mas tem que começar para onde você consegue realizar, irmãos. Porque se fosse em dezembro, eu não conseguiria levantar nem 5. Você precisa fazer coisas que você consegue concluir, realizar. Tem projetos e planos de Deus na sua vida que você não concluiu, que você nem começou. Nem começou. Último conselho para procrastinador: festeje. Lembra Neemias, quando ele vai reconstruir o muro de Jerusalém? Ele começa olhando, analisa, vê, dá para reconstruir, dá. E material, alguns eram novos, outros materiais eram velhos. Mas diz a palavra do Senhor, acho que é no capítulo 4 de Neemias, ele diz que quando o muro chegou à metade da altura, o povo parou para festejar. Geralmente a gente está esperando o que, irmãos? Só vou festejar quando a minha casa tiver brindex, pintura, porcelanato e tudo pronto. Aí eu vou levantar um culto de ações de graça. Não. Uma pessoa que tem dificuldade com procrastinação, se você conseguir trocar a torneira da pia, que a sua esposa está aqui há 3 anos para você trocar, você trocou a torneira, coloca no lugar e eita, glória a Deus, vamos fazer um culto de ação de graça aqui, porque nem isso eu não consegui. Tem coisa que você não está conseguindo fazer nem pequena. Então você conseguiu fazer alguma coisa? Conseguiu avançar no projeto? Conseguiu avançar no evangelismo, no ganho de alma de uma pessoa para Jesus? Você conseguiu vencer a sua timidez e falar a outra pessoa sobre Cristo Jesus? Festeje dizendo: eu consegui vencer uma barreira. E quem sabe você esteja pensando: não, eu sou o menor do menor da tribo, mas eu quero dizer para você: você é um valente. Você tem marcas, eu também tenho marcas. Eu tenho dificuldades para vencer, irmãos. Mas eu preciso me colocar diante do Senhor dizendo: Deus, o que tu tens para mim agora nesse tempo? Você é da tribo de Issacar. Você faz parte dos 200 homens que sabem discernir os tempos e épocas. Amém, meus irmãos? Amém. Fique em pé, vamos orar. Feche a sua Bíblia, fique em pé. Se junte com o irmão que está do seu lado. Pastor José Rodrigues, por favor, vem aqui. Se junte com o irmão, 2 só. Você vai fazer isso aqui, ó. Pastor Israel, pode subir aqui com o menino, por favor. Olha, 2, tá? Assim, pessoal. Entendeu? O guerreiro não se segura pela mão, o guerreiro se segura pelo ombro, tá? E vamos orar. Amém, irmãos? Vamos orar. Amém?